Fala, família Barrados! Já escalamos a nossa seleção dos melhores do Brasileirão 2020. Chegou a hora de escalar a seleção dos piores do Brasileirão 2020. Então, editor, roda a vinheta. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. O vídeo vai funcionar da mesma forma que funcionou nos melhores de 2020. Iremos montar duas seleções dos piores do Campeonato Brasileiro de 2020. A minha seleção e a do João. Vamos começar pela minha. Então, editor, bota o campinho na tela. Como o pior goleiro, eu escolhi o Cleiton, do RB. O Cleiton é um goleiro ainda jovem, mas que não me passa segurança. Me parece afobado, principalmente jogando com os pés. Ainda precisa evoluir muito. Para a lateral esquerda, eu fui de Neto Borges. Esse aí é ruim demais, pelo amor de Deus. O lateral do Vasco não é bom nem atacando, nem defendendo. Na zaga, fui com o Gustavo Henrique. O Gustavo até que melhorou um pouco nessa reta final de Brasileirão. Mesmo assim, quase entrega o jogo contra o Inter. Além de ser um zagueiro extremamente lento na cobertura. Formando a dupla de zaga, temos outro zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, ou Léo Peneira. Passa tudo por ele. Foi impressionante a queda de rendimento do Léo Pereira. Era um bom jogador no Atlético Paranaense, mas no Flamengo não encaixou e entra na nossa seleção dos piores. Na lateral direita, temos Kevin, do Botafogo. É o mesmo caso do Neto Borges. Não acerta nada, não é bom no ataque, na zaga, fez um péssimo campeonato. Fez parte de uma das piores zagas do Brasileirão. No meio de campo, temos o japonês Honda. O Honda chegou cheio de expectativas por parte da torcida do Fogão, mas não correspondeu. Ele começou como volante no time do Botafogo, uma posição onde ele não ajudava em nada. Depois resolveu jogar mais avançado, mas continuou não ajudando. Acabou ficando alguns jogos no banco de reservas. Foi uma grande decepção e ainda abandonou o Fogão antes do fim do seu contrato. Outro meio-campista é Paulo Henrique Ganso. Esse vive num sono profundo. Foi mal nessa temporada, mas já vem mal há muitos anos. O Paulo Henrique Ganso. Ao lado dele, temos Luan, outro jogador sonolento. O cara parece que entra em campo sem vontade nenhuma. Temos um meio-campo aí formado com Honda, Ganso e Luan. Um meio-campo dos pesadelos. A lentidão impera nesse meio-campo. Agora vamos para o ataque. O ataque tem Ribamar, o mito Ribamar. Não pode ficar de fora. A especialidade dele é perder gols, jogar bolas na lua. Então, merece estar na nossa seleção. Temos também o atacante Pablo, contratado por milhões. Foi uma contratação caríssima e mais uma vez decepcionou no time do São Paulo. Não consegue repetir os bons tempos que teve no Atlético Paranaense. Para mim, é uma decepção no time tricolor paulista. E fechamos o ataque com Calu. O Calu foi mais um jogador que chegou cheio de expectativas no time do Botafogo, mas não correspondeu às expectativas. Totalmente apagado. E como pior treinador, eu escolho o Barroca. O Barroca, em uma mesma temporada, conseguiu ir mal no Coxa, lá no começo do campeonato. Depois foi para o Vitória na Série B, quase consegue derrubar o Vitória para C. E aí, no Botafogo, finalmente conseguiu o objetivo de ser rebaixado. Fez de tudo
para ter um rebaixamento nesse ano, o Barroca. E é isso aí, ele fecha a nossa seleção. Essa é a minha seleção dos piores desse Brasileirão. Agora vamos ver a seleção do João. Fala, barrados, agora eu vou apresentar a minha lista de piores do campeonato, a seleção dos piores do campeonato, na minha opinião. Se você discorda, comenta aí quem você achou que foram os piores também. No gol, eu coloquei o Fernando Miguel, do Vasco, que a torcida dele reclama demais dele, porque falam que ele é um bracinho de jacaré e toma vários gols de fora da área que dava pra agarrar, como no último jogo contra o Curitiba, contra o Goiás no caso. Então eu escolhi o Fernando Miguel no gol. Na lateral direita, meu Deus, eu fico até arrepiado de falar esse nome. Dá até medo de falar e ele voltar pro time. Igor Julião, do Fluminense. Ele consegue tirar todo mundo do sério, estressar todo mundo quando ele tá em campo. Igor Julião, ele não consegue acertar nada. Passe, desarme, qualquer coisa que ele faz, ele erra. Então por isso ele tá na seleção dos piores na lateral direita. Na zaga eu escolhi o Gustavo Henrique, do Flamengo, que apesar de ter sido campeão, a torcida também reclamou dele direto, falhou em vários jogos. Coloquei ele e fechando a zaga do meio com o Rodolfo, do Curitiba, que também foi rebaixado, e o Curitiba era uma das piores zagas do campeonato. Fechando ali na lateral esquerda, eu coloquei o Henrique, do Vasco, que é outro que também a torcida odeia. Tudo que ele faz, ele erra, joga mal todos os jogos. Conseguiu ser expulso naquele jogo contra o Curitiba, que se o Vasco tivesse ganhado, talvez teria se salvado. O Vasco perdeu para o Curitiba em casa, São Januário. No meio de campo, outro do Vasco, Léo Gil, que ficou marcado aí naquele lance contra o Inter, que ele parou e ficou olhando a jogada no gol do Galhardo. Outro também que é ruim demais, péssimo jogador. Veio da Argentina, que todo mundo aqui tem aquela síndrome de que é jogador que vem de fora, é bom, mas ele é ruim, é fraco. Completando ali a volância com ele, Hudson, outro horroroso, jogava lá no Fluminense, tudo que ele fazia errava. Graças a Deus ele voltou para São Paulo, tomara que não volte nunca mais. Voltou de empréstimo lá para São Paulo e vai sair do Fluminense, ainda bem. Outro horroroso que eu botei na seleção. Ali no meio, comandando mais à frente, o Honda, que caiu de paraquedas no Botafogo, ninguém sabe, um rolê aleatório dele, os empresários dele só botam ele na barca furada. E ele aceitou, veio pra cá no Botafogo, o time trocava de técnico toda semana, ele ficou perdido, tadinho, não sabia o que fazia, pediu pra sair antes do Botafogo cair, mas também estava naquele barco. Nem achei ele tão ruim assim, mas o campeonato dele foi ruim, que ele jogou no pior time. No ataque eu escolhi ele, hoje tem gol do Ribamar do Vasco, outro horroroso, perdeu uma porção de gol fácil. Foi rebaixado com o Vasco, saiu antes do campeonato acabar, mas foi rebaixado também. Fechando com ele o ataque também, o Ricardo Oliveira, outro que foi mal demais, ficou bastante tempo sem fazer gol, também outro rebaixado lá no Curitiba. E não fez uma boa temporada, já tá velhinho, já cansado, né? E o ataque comandado por ele, Felipe Cardoso, Felipe horroroso, que a torcida do Fluminense odeia ele. Não só porque ele joga em campo, mas porque ele faz fora de campo também, curtindo coisa do Flamengo, com a vitória do Fluminense, ele curtindo coisa do Flamengo no Instagram, fazendo uma porção de merda. Ainda bem que ele já saiu, foi dispensado. Felipe Cardoso, um dos piores atacantes que eu já vi jogar no Fluminense, ficou com a braçadeira de capitão, de 9 e de craque do time, de tão horroroso que ele é. O time vai ser comandado pelo Barroca, que conseguiu rebaixar Curitiba e Botafogo. 2 times que ele treinou foram rebaixados. Então o técnico vai ser Eduardo Barroca, na minha opinião. E essa foi a minha seleção de piores do campeonato. Valeu, fui. É isso. Essas são as nossas seleções dos piores do Brasileirão 2020. Deixe a sua seleção aí nos comentários. Bom, se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!